Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao devocional Homens da Palavra. Hoje é dia 4 de maio e eu já fiz a minha leitura no capítulo 4 de Provérbios. Separei aqui uma passagem que eu considero importantíssima, porque ela nos mostra onde Deus quer que nós, como homens, venhamos a chegar. Qual é o modelo de masculinidade bíblica, qual é a vontade de Deus para nós homens. E essa passagem se encontra no versículo 11 e no versículo 12 de Provérbios. E diz assim: Eu ensinei a você a sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. E se você correr, não tropeçará. Nós vemos aqui uma forma paternal de Deus falar conosco. Nos primeiros 10 versículos do capítulo 4, Deus aparece aqui como um pai que caminha com seu filho, repetindo diversas vezes a mesma coisa. E o que ele diz para o seu filho é: escute a minha instrução, esteja atento às minhas palavras, não abandone o que eu estou te ensinando. Guarde, retenha as minhas palavras. Os meus mandamentos tenha com você sempre. Adquira essa sabedoria ao caminhar ao lado do seu pai. Não se esqueça de nada do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Não abandone essa sabedoria. Ame a sabedoria. Adquira, busque, compre sabedoria. Adquira entendimento, valorize, dê valor ao conselho, à sabedoria. Escute, aceite as minhas palavras. Como eu disse antes, é um pai que caminha com seu filho um longo período, se certificando de o ensinar da forma devida. E é por isso que no versículo 11 ele se apresenta dizendo: eu já ensinei você a sabedoria. Eu o fiz andar pelos caminhos da retidão. E agora o objetivo: se você andar por elas, meu filho, você não vai ter dificuldades, os seus passos não se embaraçarão, você vai conseguir conquistar e vencer cada etapa da sua vida. É assim que Deus se apresenta para nós na sua palavra, como um pai que já nos ensinou o suficiente, que já repetiu o seu ensino tantas vezes quanto necessário para que nós pudéssemos alcançar e vencer cada etapa das nossas vidas, em um tom amável, em um tom paciente, e isso porque nós somos muito teimosos e ele é muito repetitivo, nós temos dificuldade em ouvir e nos submeter a uma liderança, talvez por falta de modelos, mas o fato é que Deus se apresenta aqui na Escritura como um bom pai, como um pai perfeito, que nos ensinou o suficiente, e o seu desejo é então que nós venhamos a finalmente nos tornarmos homens. É uma ilustração semelhante ao jovem que sai da casa do seu pai e finalmente se torna um homem. Ele diz: eu já lhe ensinei, seja homem, faça a sua parte, caminhe, saia de casa. O seu pai sempre estará aqui, você poderá sempre ouvir o meu conselho, ouvir a minha voz, estar comigo, mas você precisa caminhar e não apenas isso, você precisa correr. Vá, caminhe, você não terá dificuldades porque você ouviu o seu pai. Você não se embaraçará as suas pernas porque você ouviu o seu pai, você guardou o seu ensino. E mais, você poderá correr e você não vai tropeçar. Então, ouvindo essas coisas, nós vemos aqui claramente o porquê que tantos homens não conseguem avançar as etapas ao longo do caminho das suas vidas. Todos nós temos etapas e é incrível como a maioria dos homens não consegue vencer as etapas mais simples da vida, que dizem respeito às coisas mais básicas que um homem deve fazer, desde conseguir um emprego a manter um emprego, desde se manterem castos, ou seja, se manterem
puros, para que então venham a ter relações apenas com a mulher que será a mãe dos seus filhos, desde amar uma mulher, casar com uma mulher, ser fiel a essa mulher, ser fiel a ela, ser um bom marido, pastorear essa mulher, pastorear a sua esposa, cuidar e pastorear dos seus filhos, sustentar a sua casa, se manter longe de más companhias, se manter longe dos vícios, dos pecados da mocidade. Quase todo homem é muito inclinado à pornografia, à imoralidade sexual, aos seus olhos finalmente conseguirem ser bons e serem somente para sua esposa, ficar longe de um comportamento tóxico com a bebida e com os prazeres desse mundo, ter uma boa saúde, cuidar da sua saúde, ter domínio próprio sobre a sua boca. A maioria de nós não consegue vencer essas etapas tão simples. Ter bons amigos, cultivar amizades, ser emocionalmente saudável, ter equilíbrio emocional, conseguir planejar uma férias para a sua família, onde eles conseguem descansar. E no que diz respeito à sua vida com Deus, conseguir ler a Bíblia, ter uma vida de oração, ir aos cultos todos os domingos, servir uma igreja local, ofertar a Deus regularmente, dar um bom testemunho. Ou seja, estou falando aqui de passos simples que todo homem precisa dar, que todo homem precisa conquistar, mas que a maioria dos homens não consegue. E eu lembro de um livro do Eugene Peterson, se eu não me engano o nome desse livro é Ânimo. Talvez uma versão antiga tenha um outro nome, talvez seja Correndo com os Cavalos. E basicamente todo o livro é sobre uma passagem que está lá no livro de Jeremias, que diz o seguinte: se você cansa com aqueles que vão a pé, como então você correrá com os cavalos? Nós vemos aqui Deus dizendo a esse filho: caminhe, caminhe, e você não vai tropeçar, você não vai ter dificuldades. E não somente isso, meu filho, eu quero não apenas que você caminhe, eu quero que você corra. Como diz a Escritura, os filhos são as flechas na aljava do pai, eles vão chegar a lugares que até mesmo os pais nunca foram. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia está nos dizendo para que nós venhamos a conquistar e conseguir essas coisas, nós precisamos apenas então somente de ouvir e praticar a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios é todo sobre isso. E nós temos tantos homens fracassados justamente por termos poucos homens da Bíblia. Nós temos muitos homens fracassados porque nós temos poucos homens da Bíblia. Esse é o propósito desse devocional, Homens da Palavra, para que nós sejamos homens da Bíblia, para que nós não sejamos homens fracassados, homens que não conseguem vencer as etapas mais simples da vida. E não somente isso, para que nós venhamos a correr com os cavalos. Esse é o objetivo de Deus. O versículo 12 diz-nos que é possível correr também. Isso significa puxar à frente. Eu lembro quando eu jogava futebol, eu já joguei futebol profissionalmente até os meus 27 anos. E nos treinos físicos, os treinos físicos de um jogador de futebol profissional são muito desgastantes, são muito fortes e às vezes nos levavam ao limite, dando voltas e voltas ao redor de um campo de futebol, às vezes em maratonas. Mas eu lembro especificamente que quando nós corríamos ao redor do campo, nós procurávamos entre nós, jogadores, escolher um ritmo tranquilo, um ritmo que dava para todos correr sem levar à exaustão máxima, nosso condicionamento físico. E nós falávamos um para os outros baixinho: calma, calma, vamos devagar, não acelera. Mas sempre havia
um homem que disparava à frente do pelotão. E simplesmente ele corria 3, 4 vezes mais que todos. E aquilo envergonhava todos os outros. Porque nós não queríamos nos cansar, nós não tínhamos fôlego para aquilo, nós não estávamos querendo, nós não estávamos preparados. E sempre havia um que corria à frente de todos e todo o time ficava muito bravo com esse que disparava na frente. Isso aconteceu comigo na minha juventude e logo eu percebi que eu deveria ser aquele homem. Ao invés de ficar naquele pelotão de trás com todos os outros, invejando e reclamando daquele homem que disparava à frente, eu queria ser aquele homem, eu queria estar à frente de todos. E então, é para isso que nós somos chamados. Para caminhar, sim, com Deus, mas também para que nós possamos correr. Isso diz respeito não apenas a vencer essas etapas, mas também a inspirar e encorajar, fortalecer e guiar outros homens no mesmo caminho. Você está percebendo que Deus está nos prometendo aqui, está nos dizendo que é possível fazer? Ele está nos dizendo que nós não apenas podemos ter uma boa família, que não apenas nós podemos pastorear as nossas esposas, pastorear os nossos filhos, ter saúde emocional, ter domínio próprio, ter vitória contra os vícios e os pecados, ter uma vida de oração, ter uma vida baseada na palavra, servir uma igreja local, ser uma pessoa que oferta com regularidade. Não apenas isso, mas sermos modelos de homens de Deus, para que nós venhamos a correr, para que nós venhamos a puxar à frente, para que nós estejamos chamando outros homens para também conseguir fazer essas coisas. Para que isso seja possível, é necessário muito fôlego, é necessário sermos muito cheios do Espírito Santo. Para que nós venhamos a fazer isso, é necessário muita estrutura espiritual, emocional, muita saúde de Deus. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é possível, tá? Basta nós ouvirmos, basta nós amarmos, basta nós buscarmos, basta nós guardarmos a sabedoria de Deus, clamarmos por entendimento, gritarmos por entendimento, e eu tenho certeza que Deus não apenas fará com que você venha a alcançar vitória sobre cada etapa da sua vida, mas que também você possa ser um desses que corre à frente do povo de Deus, à frente dos homens, encorajando, inspirando e chamando-os para uma vida de força, de maturidade, de santidade, de piedade. Essa é a minha oração para você nesse dia, essa é a promessa de Deus para você nesse dia. Se você pedir, se você buscar, se você bater a porta do céu, Ele vai te dar o Espírito Santo, tanto quanto você precisa para poder correr longe e, enfim, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço.